Todo ato de nutrição é imbuído pela presença da deusa. Meu nome é Carla Naí, eu sou nutricionista, trabalho com fitoterapia e terapia crânio-sacral, unindo aquilo que é mecânico, físico e energético à bioquímica da nutrição. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a nutrição de todos os nossos corpos. Existem partes de nós não tão fáceis de perceber quanto as nossas partes físicas. São partes não tão visíveis, mas ainda assim possíveis de perceber. Corpos além do físico, mas ainda assim corpos a serem nutridos e cuidados. Existem também muitos caminhos para a mesma verdade, e por isso muitas maneiras de cuidar dos nossos corpos. A nutrição em si talvez seja uma das mais impactantes sobre o nosso corpo físico. Para outros corpos mais sutis, porém, pode ser que esse alimento seja de ordem emocional, espiritual e até mesmo mental. Você tem fome de quê? Você tem vontade de quê? Como você faz as suas escolhas? E é quando a gente enxerga o ser humano como um todo, em toda a sua integralidade, que a gente consegue compreender além da condição física de uma condição. A gente entende as emoções, os padrões de pensamento, os padrões de comportamento envolvidos, a capacidade de dar e receber amor, a qualidade da comunicação, a capacidade de visualizar soluções e a capacidade de conexão divina. Todas partes do nosso ser que estão intimamente conectadas e envolvidas no nosso processo de cura. Ao considerar o ser humano como um todo, todas as suas partes, todos os seus aspectos, e não simplesmente uma dor ou um sintoma, a gente tem acesso a resultados muito mais permanentes, integrados e conscientes. E de uma perspectiva em que o ato de comer acontece tantas vezes na nossa vida diária, é possível perceber não só a quantidade, mas a qualidade de informações que esse simples ato pode fornecer sobre a maneira como a gente leva a vida, como a gente vive a vida. E dessa forma, a alimentação pode contribuir, pode servir como uma potente ferramenta de autoconhecimento. Cada aspecto do nosso ser exige um alimento, um cuidado. E é a comunhão entre espiritualidade e ciência, de praticidade e poesia, de estratégias e ferramentas com a criatividade e com a beleza, da união do literal e do simbólico, e dos saberes ancestrais e da medicina mais moderna, que indica esse caminho pra gente. É pensar muito mais além do que quantas calorias um alimento te fornece. É pensar no seu aspecto mais profundo do porquê você precisa de um nutriente. É preciso cozinhar. Cozinhar simbolicamente, não necessariamente literalmente. É preciso cozinhar ideias num ritmo sistemático, porque é isso que alimenta a alma. É o cozimento de novas ideias, novos rumos, da dedicação ao trabalho e à arte que alimenta a nossa alma. É preciso se perguntar o que é aquilo que você está disposto ou está disposta a arder de paixão. O que é aquilo que realmente te alimenta? O que é aquilo que você realmente aprecia? Por quais alimentos você tem apetite? E para cozinhar, primeiro a gente precisa acender o fogo. E às vezes dá um trabalho acender esse fogo, dá muito trabalho acender o fogo. Quem já acendeu um fogo sabe que é difícil acender um fogo, né? Dá muito trabalho, mas a gente consegue. Então, depois que você acendeu o fogo, você precisa cuidar desse fogo. Porque da mesma forma que é difícil acender, é muito fácil ele apagar. Então precisa cuidar, precisa vigiar, precisa observar. E mais importante de tudo, precisa nutrir, precisa alimentar esse fogo. Porque se por acaso esse fogo apaga, a fome grita. E ela grita tão alto quanto a sua fome física mesmo, aquela dor que você sente no estômago quando está com fome. Agora, será que você consegue reconhecer tão facilmente essa fome da sua alma, quanto essa fome que você reconhece fisicamente? A beleza, contudo, dessa escolha do cuidado e do amor próprio é que, assim como a alimentação, ela pode recomeçar a cada nova refeição, a cada nova escolha. Alimente seu corpo,
nutre a sua alma. A energia cria matéria e a matéria pode ser convertida em energia. Saúde é ter energia para criar matéria. Todos os aspectos que formam a sua saúde. É a união entre os seus pensamentos, as suas emoções e a energia, a matéria e o alimento que cria a sua saúde. No meu trabalho, eu integro essa visão cruzando as informações que eu obtenho a partir de uma anamnese detalhada sobre como uma pessoa vive a vida, os sinais e sintomas relacionados à alimentação e os hábitos alimentares dessa pessoa, criando um mapa metabólico e energético do que está acontecendo na vida dessa pessoa. Como o sistema circulatório que compreende o percorrer das veias e das artérias, o nosso corpo energético também se entrelaça nos nossos centros energéticos ao longo do nosso corpo. E a partir dessas informações, a gente consegue entender quais são aqueles centros energéticos que têm um desequilíbrio maior, que estão com excesso de atividade ou pouca atividade. Simplificando o significado simbólico desses centros energéticos e a correlação com o nosso corpo físico, a gente tem o chakra da raiz, o chakra básico, com o nosso consumo de proteínas, com a nossa questão de segurança, com a nossa família, questões de alergias. A gente passa para o chakra sexual e trabalha a nossa criatividade, os nossos órgãos sexuais, as nossas emoções. Depois a gente vai para o plexo solar, sobre o nosso poder, sobre a nossa capacidade digestiva, sobre a nossa capacidade de transformar, ou então o quanto que a gente coloca de energia para dentro e o quanto a gente consegue retornar. Será que você se enche de atividades e está o tempo inteiro recebendo e não consegue integrar essas coisas que você tem feito a todo tempo, a todo momento? Como está a sua digestão? Será que você tem refluxo? Aí então a gente passa pelo cardíaco, sobre a nossa capacidade de dar e receber. Como é o seu autocuidado novamente? Ou será que você sempre faz tudo para os outros? Você é uma pessoa que está muito mais voltada para os outros do que para você mesmo? Como é essa questão circulatória? Você tem feito exercício? A gente passa então para o chakra laríngeo e observa como está a nossa tireoide, como está a nossa expressão, como a gente comunica isso tudo para o mundo, a nossa verdade, a nossa autenticidade, como são as suas escolhas, essa conexão com o ciclo menstrual novamente. Você faz as suas escolhas, elas estão alinhadas à sua verdade? E então você passa para o terceiro olho, para como você visualiza soluções, para como está a sua intuição, como está a sua conexão, você tem sonhado. Será que você está se matando no chocolate? Será que tem uma hiperatividade, está pensando um monte? Será que precisa de cafeína? Será que precisa de um estimulante? E aí a gente chega no chakra da coroa e nessa conexão divina, nessa nossa espiritualidade através da alimentação, por exemplo. O ato de comer pode ser um ato meditativo, a gente pode trabalhar numa detox, a gente pode trabalhar o jejum com um fim espiritual de renovação celular e por aí vai. Além disso, a gente também afere o peso na bioimpedância, na Embody 230, então a gente consegue ver a composição corporal direitinho, mas também se não quiser pesar, não precisa. O peso é apenas um número, o que importa mesmo é a composição corporal, mas existem coisas muito mais importantes quanto à sua relação com o seu corpo e saber que esse número não necessariamente reflete a sua saúde. Então existem muito mais sinais qualitativos sobre o que está acontecendo com você e que a gente vê através dessas informações que a gente tem nessa conversa profunda do que simplesmente um número. Então pesar é uma opção, é legal, mas não é absolutamente necessária. A gente faz também um pedido de exames com coisinhas mais detalhadas, principalmente nutricionais, além daquilo que os médicos costumam pedir, né? Hemograma, colesterol, a gente pede também vitamina B12, vitamina D, vitamina A, zinco, cobre, que são nutrientes importantes também
quando a mulher de repente está tomando um contraceptivo hormonal e que acaba depletando algumas vitaminas e minerais. Ou, por exemplo, se a pessoa virou vegana sem orientação nenhuma, virou vegetariana e está fazendo as coisas meio perdida e às vezes sem essa orientação pode ter algum tipo de deficiência. Se fizer tudo direitinho não tem problema nenhum, dá pra viver perfeitamente, mas é legal ter uma orientação para saber se está tudo bem com você e aprender e seguir a vida assim. A partir disso também a gente vê a necessidade da suplementação de nutrientes e de fitoterapia. A gente pode simplesmente usar um chazinho, mas a gente também pode usar uma tintura, um extrato, algo para otimizar o processo que a gente estiver trabalhando. Então, por exemplo, o intestino é um órgão que fala bastante das nossas relações, dos nossos limites, das nossas parcerias. Por isso, é muito importante que a gente esteja com o intestino íntegro e cuidar do reparo dessas células intestinais, por exemplo, pode ser feito através de nutrientes como a glutamina, como vitaminas e minerais ou mesmo plantas como a berberina, como a boswellia, como a unha de gato. Isso tudo é estabelecido individualmente e rotacionado. A gente vai então trabalhando junto até atingir seus objetivos e se a gente quiser a gente estabelece novas metas e novos objetivos e continua trabalhando junto e, por exemplo, pode trabalhar o ciclo menstrual, pode trabalhar um rendimento na atividade física que você estiver fazendo, o que você quiser. Gostou?